Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Todo tribunal tem um órgão de fiscalização interna do setor financeiro. Uma vez que ele goza de independência administrativa e financeira, ele responde perante um órgão de controle interno e perante o Tribunal de Contas. Além dessa, há uma fiscalização administrativa, o que é a incumbência da Corregedoria. Por isso é que o artigo 709 da CLT diz: compete ao corregedor, que é eleito entre os ministros togados. Por quê? Porque à época ainda tínhamos o juiz classista, o não togado. Compete a ele, ao corregedor, exercer funções de inspeção e correição permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes. O corregedor geral, que eu fui, ele inspeciona os tribunais regionais e seus presidentes. Não as decisões, não é uma atividade jurisdicional. É uma atividade administrativa. Dentro dessa competência de exercer essa correição e fiscalização, ele pode também decidir contra atos, como diz a CLT, atentatórios da boa ordem processual praticados pelos tribunais superiores, pelos tribunais regionais e seus presidentes, quando inexistir recurso específico. Imagine, por exemplo, a hipótese, não é, de um indeferimento de um determinado recurso. Às vezes a parte apela para o corregedor, confiando numa ação mais imediata, mais célere. O corregedor não poderia tomar essa medida porque cabe um recurso específico, um agravo. Não é? Mas, dependendo do corregedor, ele tomará uma decisão. Pelo menos ele dará um telefonema para dizer: olha, o que está acontecendo aí em relação a tal parte ou a tal advogado? Não é? Essa elasticidade da competência do corregedor, que não está muito bem definida na lei, depende da personalidade do corregedor. Se o corregedor é um legalista, muito preocupado em permanecer dentro dos estritos termos da lei, é possível que ele não faça nada. Se o corregedor entende que o objetivo da justiça é dispensar o máximo de apoio aos jurisdicionados, não no sentido de decidir dessa ou daquela maneira, mas de forma a permitir que o devido processo legal ande de maneira suave, sem obstáculos, ele deverá fazer alguma coisa. Certa ocasião, eu era corregedor e recebi um apelo de um ministro de Estado, dizendo que havia uma ação onde uma determinada unidade federal havia sido condenada, o pagamento de uma importância muito grande, decorrente de um plano econômico. A jurisprudência do TST já havia sofrido alteração em virtude da jurisprudência do Supremo. E não havia mais essa dívida decorrente desse plano econômico. Mas a condenação estava lá
a ação rescisória estava empacada e a execução corria célere. Havia uma certa mancomunação no sentido de apressar a execução e conter a rescisória, que seria provida. Ocorre que, se a execução se efetivasse, nunca mais a União recuperaria aquele dinheiro considerável. Como corregedor, eu sustei a execução, deferi uma liminar, sustando a execução, e determinei ao tribunal que apressasse a rescisória, ou seja, que não retivesse mais a rescisória e encaminhasse os autos ao TST, para que a rescisória pudesse ser reexaminada dentro de um recurso ordinário. Eu entendi na época, e continuo entendendo, que foi uma medida, de certa forma, heterodoxa. Havia uma zona cinzenta onde não se sabia se cabia ou não a atuação da corregedoria. Mas no interesse público, no interesse do erário público, que é formado com pagamentos obrigatórios dos contribuintes, eu entendi que deveríamos preservar o erário público. Porque suspeitei da existência de um conluio. Segura um processo e acelera o outro. Não é? Este caso, a meu ver, ele mostra como o corregedor pode se encontrar, às vezes, numa situação que depende exclusivamente, não é, do seu critério. Não é? E nessas situações, a meu ver, prevalece o interesse público sobre o interesse particular. Especialmente quando nós estamos aqui cuidando de dinheiro público, que em geral é mal defendido. Que nem sempre é bem defendido. Defendido com aquele mesmo empenho que o particular aplica na defesa do seu direito. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? Eu entendo que há necessidade de uma revisão, não é, dos dispositivos que regem a corregedoria, para dar mais segurança ao próprio corregedor. No TST, quando eu assumi, a corregedoria não tinha sequer um espaço próprio, nem funcionários próprios. Quando o corregedor era eleito, a corregedoria passava para o gabinete do ministro corregedor, com os funcionários de que ele dispunha. Pela importância que o órgão tem, ele tem necessidade de instalações próprias dentro do tribunal e de pessoal próprio e especializado nessa atividade correcional. Não é, a meu ver, não é adequado apanhar um funcionário que tem um outro tipo de atividade permanente e levá-lo como seu auxiliar num trabalho de inspeção de um tribunal regional. Quais são as qualidades? Ele ainda não tem familiaridade com o assunto. O que ele faz no tribunal, não é? Ele digita, ele assessora, ele prepara minuto de voto, não é? O próprio ministro, ele precisa entender melhor, entender bem qual é o papel da corregedoria. E isso só a lei é que pode lhe dar. Com a lei da maneira como ela está desde 43, quando a Justiça do Trabalho era muito menor, não é?
a necessidade de improvisação. Veja o caso do TRT de São Paulo. O TRT de São Paulo, como todos os tribunais, tem um presidente, um vice-presidente e um corregedor. Ora, isso não atende às necessidades. Então, o tribunal, internamente, decidiu ter um presidente, um vice-presidente judicial, um vice-presidente administrativo, um corregedor e um juiz auxiliar do corregedor, se não me engano. Há alguns tribunais que, pela lei, o presidente acumula a corregedoria. Não é? Tribunais até grandes hoje, mas que por falta de previsão legal ou por expressa previsão nesse sentido, o presidente é o corregedor. Ora, ou ele é presidente ou ele é corregedor. Ele não pode ser as duas coisas simultaneamente, porque as atividades são distintas. O número de varas pode ser muito grande. Não é? Em alguns casos, o número de varas é pequeno. O TRT do Piauí, por exemplo, quando foi criado, tinha maior número de juízes no tribunal do que em varas. Foi uma daquelas criações, não é, repentinas, não é? Porque o desenvolvimento do Estado, a sua industrialização, não comportava, naquela época, não é, um número maior de varas do trabalho. Então, o tribunal foi criado com 6, se não me falha a memória, e não havia 6 varas do trabalho, se existiam 8, não é? Compreende? Então, a lei precisa acompanhar. Uma das resistências que a CLT encontra, em todos os sentidos, é a modernização. Criou-se um tabu contra a modernização da legislação trabalhista que beira a irracionalidade. Porque isto tudo foi cogitado em 1942, 1943. Para um Brasil de 40 milhões de habitantes, 2/3 dos quais na zona rural. E ela não se aplicava à zona rural. Está na hora de nós fazermos uma revisão de tudo, inclusive do papel da corregedoria, das suas atribuições. Porque se isso já houvesse sido feito, provavelmente não teríamos tido a necessidade de um órgão de competência ambígua como o Conselho Nacional de Justiça, que não é jurisdição, ele não tem competência jurisdicional. Eu não sei de nenhum recurso encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. Não, ele vai para o TST ou para o Supremo. Mas quando o senhor lê a Constituição, órgãos do Poder Judiciário, o senhor encontra abaixo do Supremo o Conselho Nacional de Justiça, que não é órgão do Poder, ele é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Exerce, na verdade, uma atribuição corregedora ampla e que se dilata ou se contrai de acordo com a personalidade do presidente do Conselho. Isso nós temos constatado e me parece absolutamente fora de discussão. É a personalidade do presidente que amplia ou retrai o papel desse Conselho, que é, no fundo, um órgão de correição. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? Nós precisamos afastar o clima de desarmonia e de litigiosidade que caracteriza hoje as relações entre patrões e empregados. O senhor pode dizer, o senhor está exagerando. Eu digo, não estou. Entre o ano 2000 e 2013, deram entrada na Justiça do Trabalho, creio que 33 milhões de ações. Se eu vou a um gabinete de um juiz aqui desta área, São Paulo, Campinas,
o que eu vejo são pilhas de processos. Ao invés de nós estarmos cultivando uma harmonização, nós estamos contribuindo para o conflito. E esse conflito não é bom para o Brasil. Esse conflito é muito ruim, porque ele afasta investimentos geradores de emprego. E acaba por provocar a eliminação de postos de trabalho. Quando o empresário passa a considerar o empregado como um perigo, ele procura evitá-los. E hoje a tecnologia possibilita a substituição de mão de obra por máquinas, por equipamentos. Ou, com o fenômeno da globalização, nós passamos a exportar empregos. Na medida em que eu importo alguma coisa da China, eu estou exportando empregos para a China. Esses dias eu fui comprar um presente. Nós estamos próximos do Natal. Eu fui a uma loja do Shopping Morumbi e fui procurar um presente. Encontrei uma coisa assim que me pareceu ser cristal. Muito bonito. Para dar para uma funcionária de um banco que atende a minha conta, essas coisas. Fiquei encantado. Achei que ia pagar uma fortuna, não. Preço razoável. Comprei 2. Um para essa funcionária, um para minha neta, que vai completar 13 anos. Muito parecidos. Daí, depois eu descobri que foram feitos na China. Ora, nós não temos tecnologia para fabricar esse produto? Temos, claro. Aqui em Poços de Caldas tem uma empresa fabricante de cristais de altíssima qualidade. Mas ela não consegue concorrer em preço com o produto da China. Há poucos dias o jornal noticiou que o Exército veste fardas costuradas na China, de uma empresa brasileira que se mudou para a China. Então, essa história de imaginar, não é, que é possível aumentar ilimitadamente os benefícios trabalhistas, não é? Abrir as portas para milhões de ações trabalhistas, sem que isto traga alguma consequência, é um grave erro, que eventualmente pode beneficiar uma minoria, mas que vai causar um imenso transtorno à grande maioria da população que precisa de trabalho. Eu comecei essa vida aqui na área de relações do trabalho em 1961. Nós tínhamos aí no Brás fábricas de tecido onde trabalhavam milhares de homens e mulheres. Milhares. Não restou uma. O Grupo Matarazzo tinha 340 empresas, era o maior grupo da América do Sul. Desapareceu. Eu era advogado dos químicos, pedia ao juiz que encaminhasse todas as notificações iniciais para a Rua Jolie, onde era o escritório da Matarazzo. Desapareceu. Barracões, que eram fábricas, transformaram-se em igrejas neopentecostais, que não produzem nada e cobram o dízimo. Não é? Então nós precisamos, não que o trabalhador tenha que ser desamparado, nós temos que encontrar um outro meio que seria a solução
extrajudicial do conflito. E o conflito que fosse para a Justiça do Trabalho, o juiz se empenhasse muito em obter uma conciliação. Se não vingasse a conciliação, ele deve dar toda a sua atenção à instrução do processo, na tentativa sempre muito difícil de descobrir a verdade. Porque sem a descoberta da verdade é impossível aplicar bem o direito. E a verdade não é sempre a do reclamante, não é sempre a do reclamado, muitas vezes não é a da testemunha e nem do perito. O juiz é o Sherlock Holmes, ele precisa descobrir a verdade. Agora, com essa carga de processos, como é que o juiz pode dedicar uma grande atenção à instrução de cada feito? Ele não tem meios para isso. E sem uma adequada instrução, é bastante provável que seja proferida uma má decisão. Mas eu repito, com essa carga de processos, nem os juízes de primeiro grau, nem os juízes de segundo grau têm tempo para se dedicar ao exame exaustivo de cada caso. E há matérias extremamente complicadas, especialmente em ações coletivas, em ações civis públicas. A reação do mercado é esta, é reduzir o número de empregos. Um empregador conta para o outro, não é, a sua experiência, e quem pode substitui mão de obra por equipamento mais moderno, limita a sua produção ou encerra sua atividade. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? O bom corregedor, primeiro, é que ele está limitado, eu insisto, pela moldura legal. Não é? Ele não pode se opor a algo que o tribunal, pela sua maioria, decide. Ó, nós vamos informatizar. Para que os senhores saibam, lá no TST, eles entendem que eu informatizei o TST. Quando eu assumi a presidência, assumi em agosto. E no dia 2, em dezembro, na véspera do recesso, eu disse à doutora Luzia, a mesma já referida, doutora Luzia, em fevereiro, eu quero diante de cada ministro um monitor de computador. Um na mesa da presidência, um na mesa do procurador e 2 para as secretárias. Eu queria acabar com a papeleta, onde a secretária anotava o resultado do julgamento. Era um jogo de 4 ou 5 papeletas, não me lembro mais, uma de cada cor. Eu me dizia, conheço, ela anotava, não conheço, ela anotava, dou provimento. No fim da tarde, aquilo era porque era uma pilha, no fim da tarde, aquilo era um balaio de gato. Se ela sofresse um acidente a caminho da casa e não pudesse mais ler aquilo, ninguém conseguiria decifrar o que tinha acontecido naquela sessão. Se nós precisamos acabar com essas papeletas, a única maneira é o computador. Com o computador, encerrado o julgamento, nós já temos a certidão pronta. Qualquer correção é muito simples. E a doutora Luzia me disse, ministro, eu vou criar um grupo de trabalho
para tomarmos essa providência. Eu falei, a senhora não me entendeu, doutora Luzia, eu não quero um grupo de trabalho, eu quero os computadores comprados na mesa de cada bancada, frente de cada ministro. O chefe da seção chamava-se Salete, da seção, não me lembro o nome, que cuida desse processamento de dados. Chamei o Salete e disse, olha, você tem que botar uma equipe, nós vamos ter um auxiliar atrás de cada ministro, porque essa transição será difícil. Muitos deles nunca usaram máquina de escrever. Imagine computador. Não estou falando nada de errado, muitos faziam voto à mão. Quem ia para a datilógrafa, no ano 2000, final de 2000, ia para a datilógrafa, fazia a lauda, voltava para a correção, depois voltava para novamente e tal, e pronto. Levava um mês para se publicar a certidão do julgamento. Daí, em fevereiro, quando nós retomamos o trabalho, os ministros encontraram um computador. O que vamos fazer com isso? Nós vamos, em vez de os senhores descerem da sua sala com um pacote de processo embaixo do braço, cada voto seu estará na memória do computador. E ao acesso de cada ministro e meu, e do procurador e da funcionária. Se tivermos que fazer correções, faremos na hora, porque o computador possibilita. Não é isto? Onde não conhecia, passa a conhecer, ou por maioria, por unanimidade. É claro que os primeiros tempos foram muito difíceis. Mas o que eu quero dizer é que eu sou um adepto da tecnologia. Eu já lidava com o computador, independentemente do tribunal. Eu já escrevi artigos em computador. Ainda não tínhamos a internet que veio depois, nem o celular. Mas aos poucos o TST não só foi se renovando, como foi se adaptando. E hoje é considerado o tribunal mais avançado do país nessa área da informática. Não é isso? Agora, uma coisa é informatizar o tribunal, outra é informatizar o processo. São coisas diferentes. Eu estou dotando o tribunal de uma ferramenta excelente. Agora, exigir que o processo de imediato seja transformado num processo virtual, eletrônico, é diferente. Há uma legião de advogados que não lida com o computador. Nem está obrigado a lidar. Nem vai conseguir terminar a vida sabendo lidar com o computador. Mas eles também têm que ser respeitados. Há funcionários, provavelmente, no tribunal, da geração mais antiga, que até lida com o computador, mas não com a eficiência que se exige quando se trata de trabalhar um processo. Além disto, o sistema informatizado é muito vulnerável. Ele não é tão seguro quanto o processo em papel. Não quero me convencer do contrário. Ele não é tão seguro. De sorte que eu creio que nós caminhamos inexoravelmente para a informatização de tudo. De tudo. Mas não a galope. A galope vai criar muita dificuldade. Um pouco mais de, não é? Como dizia São Paulo, apóstolo, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Que tudo se faça com decoro e ordem. Vamos fazer as coisas, não é? Vamos dar um pouco de tempo ao tempo, estimulando o uso, mas não exigindo.